Olá, esse é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Marco Aurélio, do PT. Uma satisfação recebê-lo em nosso estúdio, deputado. Obrigado. O assunto de hoje, o Pinheirinho. Que fim levou? Saiu da mídia, ninguém mais fala. Deputado, que é da região do Vale do Paraíba, da cidade de Jacareí, muito próxima a São José dos Campos, pode dar informações sobre como está a situação do povo que lá morava até o dia 22 de janeiro de 2012, deputado. Eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos que estão nos assistindo e parabenizar também a TV Assembleia, que acho que você começou muito bem, né? Você falou assim que esse assunto tende a sair da mídia. Ele pode sair da mídia, mas não saiu da pauta dos moradores. Não saiu da pauta daquelas 6, 7 mil pessoas que foram brutalmente desalojadas no dia 22 de janeiro e vivem uma situação de flagelo até os dias de hoje e que vai e tende a perdurar por muito tempo. Porque o que precisa deixar claro é que houve desalojamento e não houve uma solução para o caso, né? Quer dizer, então o que aconteceu? Houve todo um trabalho, um esforço do poder de Estado em recuperar a área a um possível dono, né? No caso uma massa falida, mas não houve um trabalho de verificar o outro lado da moeda, que é, e as famílias que lá estavam? Isso não foi feito e não está sendo feito. Então, por isso que é importante nós voltarmos a este assunto, para que as pessoas comecem a perceber o seguinte, que é preciso ter uma pressão tanto dos políticos quanto da sociedade, para que o poder de Estado corrija o erro que ele cometeu nesse caso e não cometa erros futuros dessa natureza, porque assim, as consequências, elas são muito graves, né? Porque você pega, por exemplo, uma criança que foi desalojada. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo de uma criança, porque são vários vídeos que foram produzidos, que ela estava comendo, e a policial chegou e falou, para, não é mais de comer, sai. Quer dizer, imagina o que isso causou na cabeça de uma criança. Uma violência gratuita. Que estava ali se alimentando, teve que parar de comer para sair correndo. E ela falou, o que você fez? Aí peguei o meu gato e saí com a minha mãe. Quer dizer, que imagem essa vai causar na personalidade dessa criança? Né? Não é à toa que já tem uma comunidade na cidade de São José dos Campos, na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que montou um mutirão de profissionais na área da psicologia para tentar dar atendimento a estas famílias, às crianças, para que consigam, desta situação que foram colocadas, tentar reverter a situação para uma vida futura. Né? Quer dizer, então você tem perdas materiais e você tem perdas emocionais e psicológicas. Como está a situação das famílias? O senhor lembrou cerca de 7 mil pessoas? 6 a 7 mil pessoas. 7 mil pessoas. Todas já estão acomodadas, receberam o cheque, o Bolsa Aluguel, cada um resolveu morar nas proximidades, nos bairros lindeiros ali, ao Pinheirinho. O problema de moradia está sanado? Pois é. Todas estão desalojadas, não tem solução ao problema. Por quê? Porque elas foram colocadas inicialmente em abrigos. Sim. E quando vem na nossa cabeça abrigo, a gente pensa num local em que você possa dormir, se alimentar e fazer a sua higiene. São 3 coisas básicas. E não tinham, nenhuma dessas 3 condições, elas foram preservadas. Porque dormir eram todos juntos, num salão, no ginásio de esportes, com colchão ao chão, onde você tinha homens, mulheres, crianças e idosos. Então imagina, durante a noite, lâmpada acesa, né, porque não tem como apagar a lâmpada. Então, a condição de sono, de descanso, não foi preservada. Higiene, situações precaríssimas, né? 2, 3 banheiros sujos, às vezes faltando água, não tinha condições das pessoas fazerem a sua higiene. E a questão do alimento, escasso e de má qualidade, como foi noticiado por um jornal da região, né? Quer dizer, então, a gente chamou isso não de abrigo, mas de um campo de concentração para dizer o seguinte, olha, você está aqui, mas o quanto antes você sair daqui, é melhor para todo mundo, né? Então, é evidente que numa situação precaríssima como essa, a pessoa que sai vai morar numa casa como tem casa, infelizmente, acredite, tem pessoas que foram morar em casas no bairro do Rio Comprido que estão condenadas. Então, foram retiradas as famílias de lá e como as casas não foram demolidas, as casas ainda existem, então elas foram para lá. Praticamente invadiram uma área... uma casa condenada. Condenada, entendeu? Isso quer dizer que vai haver futuramente uma reedição do Pinheirinho ali, claro que eles vão ter que sair, ou vão sair por força policial, ou vão sair por força das condições naturais de uma chuva que Sim. pode causar danos, inclusive vitais, à família. Tem famílias que foram morar de favor com parentes, né? Agora, como é que você recebe na sua casa uma família nova, né? Quer dizer, um casal, 2, 3 filhos. Quer dizer, isso desequilibra também a família que está recebendo.
né? Porque o Bolsa Aluguel, que foi colocado de R$500, poucas pessoas conseguiram efetivamente alugar suas casas. Primeiro, que o valor é de R$500. Não é tão fácil assim, na cidade de São José dos Campos, você conseguir uma casa de R$500. E o segundo é que você precisa ter um fiador. Sim. Então, quando você vai alugar a casa e fala que é do Pinheirinho, já há uma resistência, tem uma resistência muito grande, né? Então, mas devido às péssimas condições do abrigo, elas foram empurradas para fora e tem algumas que estão em casas de albergues. Albergues, ou seja, pessoas morando, alojadas com moradores de rua. Nada contra moradores de rua, mas é outra população, evidentemente é outra cultura, outro modo de ser. E então são condições assim, precaríssimas, né? Mas este assunto, ele não está parado, embora em alguns órgãos estejam praticamente paralisados, como aqui na Assembleia, por exemplo. Eu tentei fazer uma CPI e não consigo assinaturas. Na Comissão de Direitos Humanos, eu tento convocar ou convidar as pessoas para vir aqui dar explicações e ou a bancada governista pede vistas ou eles faltam e não dão quórum. Então, até agora, a gente não conseguiu aprovar nenhum requerimento para que os responsáveis viessem aqui na Assembleia para poder dar a sua resposta. Mas o CONDEP, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana, está atuando, esteve em São José dos Campos, coletou 638 depoimentos em papéis que são, digamos, papéis que têm valor jurídico. Sim, né? São documentais. Tem um formulário documental, a pessoa descreve, assina, né? Tem uma identificação, então são 638. E até o final de março deverá estar concluído um relatório final e este relatório final será encaminhado para os organismos internacionais. Já há quem diga que corre-se o risco do governador Geraldo Alckmin ser condenado por órgãos internacionais Sanções por internacionais. Crime contra a humanidade. Crime contra a humanidade, porque foi exatamente isso que aconteceu no Pinheirinho. Inclusive, eu tenho aqui algumas pessoas que posteriormente escreveram em jornais, são juristas, então, olha, não é gente ligada a um partido político, não é gente que está interessada ideologicamente, são pessoas que querem trazer para o Brasil o Estado de Direito, que foi tão difícil conseguir. Antes de o senhor citar esses relatos, eu gostaria que o senhor falasse ainda, fechando o capítulo dos cheques do Bolsa Aluguel. Dinheiro suficiente para alugar uma casa na sua região, São José dos Campos ou nos municípios vizinhos? Houve, de fato, uma inflação dos aluguéis, ou seja, vem gente do Pinheirinho, cobra um pouco mais caro, houve isso? Houve também uma preparação da cidade, ou seja, uma oferta de casas populares para essa população ou não? Não, não houve. Na verdade, o correto seria isso ter sido preparado antes da desocupação, né? O correto seria, ao ter a desocupação, o poder público dizer, olha, vocês estão saindo daqui, mas tem esse conjunto de casas que estamos ofertando para vocês morarem. Não. De preferência, né? No próprio bairro ou próximo. Ou na proximidade, não é? Não houve isso. Pelo contrário, eu desconfio que só houve o cheque de aluguel por pressão da sociedade. Porque o discurso que se havia é que nada podia ser dado àquelas famílias porque elas estariam, entre aspas, furando a fila de quem já estava buscando uma moradia. Né? O que não tem fundamento nenhum. Mas quem suscitou furar a fila, entre aspas, foi o próprio Estado que tirou essas pessoas de lá. Exatamente, porque ao tirá-las do local que tinham habitação, elas são colocadas numa fila onde elas não estavam. Então a fila aumentou por poder do Estado, pela ação do Estado, né? Então não tinha essa estrutura, então evidentemente poucas pessoas conseguiram se beneficiar desse auxílio aluguel de R$500. Que é temporário também, não resolve o problema das pessoas. Ele é temporário e outra, a pessoa quando vai para casa, quando você aluga uma casa, você pressupõe que você vai levar uma sua geladeira, seu fogão, né, sua cama, seu guarda-roupa, só que esses bens foram destruídos pelas máquinas que invadiram o Pinheirinho. Então, quer dizer, as pessoas... Não tiveram tempo de tirar seus bens pessoais. Alguns sim e muitos não. Alguns conseguiram tirar, mas a grande maioria não, né? Então, como é que você sai de um abrigo, né, que está dormindo num colchão no chão, para ir para uma casa que não tem nada? Quer dizer, olha a situação. E como é que a pessoa perdeu o bem? Muitas vezes financiado, a longo prazo. Inclusive, claro. A pessoa deixou uma geladeira, perdeu, como é que ele vai financiar uma nova? E até porque, como a desocupação foi dia 22 de janeiro, a gente pode pressupor que no mês de dezembro, novembro, dezembro, muita gente comprou alguma coisinha, né? Porque os moradores do Pinheirinho eram trabalhadores. Então, tinham seus empregos,
com certeza receberam 13º salário, compraram algumas coisas no final do ano, perdeu tudo, né? Então, é uma situação que, de fato, não pode sair do debate, para que a sociedade não perca de vista isso, para 2 motivos. Se possível, punir os culpados, 3 coisas: punir os culpados, restaurar a injustiça que foi feita e evitar que isso ocorra no futuro. Novos pinheirinhos ocorram. Exatamente. Deputado, a questão da violência especificamente, está sendo apurado se houve excesso de violência da parte da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal em São José dos Campos, as forças que atuaram na desocupação? Está. Inclusive, eu particularmente estou acompanhando o caso de 2 meninas que elas foram molestadas sexualmente por policiais da Rota. Eu acompanhei o depoimento delas. Aí, algumas pessoas podem dizer, mas isso não aconteceu no Pinheirinho. E é verdade, não aconteceu no Pinheirinho. Aconteceu na noite do dia 22, né, numa residência próxima ao Pinheirinho. Agora, a Rota estava lá, com certeza, a serviço do que estava acontecendo no Pinheirinho. E à noite, se aproveitaram, foram na casa de alguns jovens, onde tinha 2 meninas que elas foram abusadas sexualmente. Eu acompanhei o depoimento delas e já houve, inclusive, o reconhecimento das pessoas. Eu queria até dizer de que, apesar da minha crítica à ação policial no dia 22, a corregedoria da Polícia Militar me causou uma impressão muito boa. Eu fui lá, acompanhei o depoimento e me pareceu muito sério a corregedoria da Polícia Militar, né? E a gente precisa acreditar nas instituições, sim, porque é isso que dá garantia do Estado de Direito, você saber que a instituição funciona. Ou seja, a apuração está acontecendo, embora ninguém tenha sido punido ainda, mesmo com fatos graves, como até uma bomba que foi lançada na igreja, a Igreja do Perpétuo Socorro. Esse vai ser difícil saber quem é que lançou a bomba, né? Mas tem o caso do David. O David é aquele jovem que recebeu um tiro de arma letal, portanto, arma de verdade, nas costas. E ele foi baleado por um guarda da Guarda Civil da cidade de São José dos Campos, guarda municipal, né? Então, isso também está sendo apurado, né? É verdade que a gente também conta, não somente com o CONDEP, mas também com o Senado, na pessoa do Eduardo Suplicy, senador, que também está acompanhando de perto o que está acontecendo. Sim. Como é que está a sobrevivência? As pessoas que têm um emprego, que trabalhavam ali nas proximidades do Pinheirinho, isso tudo deve ter transformado a vida de muita gente lá, não é, deputado? Quais são os relatos que o senhor tem ouvido? Os relatos que eu tenho crianças que perderam vaga em creche, né? Porque você se deslocou de uma tal forma que acabaram perdendo vínculo com aquela comunidade. Então, crianças que estão fora de creche, inclusive o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o nosso mandato, nós estamos para promover agora uma audiência pública especificamente para ver a questão das crianças, que foram... estão totalmente desassistidas. Desenraizadas, fala a palavra correta. Desenraizadas. Tem relatos de pessoas que perderam emprego, né? Assim, por quê? Porque a pessoa faltou segunda, terça, quarta e aí o emprego acabou escapando ali pelas mãos, né? Então, nós temos esses relatos também de pessoas que foram prejudicadas no emprego, porque, evidentemente, que naquela semana não tinha como, na segunda-feira, a pessoa sair do abrigo e trabalhar, né? Quer dizer, numa condição totalmente precária, então ele faltou, e aí uma falta, 2 faltas, 3 faltas, a empresa vai, peraí, eu não tenho nada a ver com isso, vou substituí-lo por outra pessoa. Sim. Além da apuração policial, a figura do Estado, seja a Prefeitura de São José dos Campos, seja o Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Justiça, como é que está a resposta desses entes? A resposta é muito fraca, porque, por exemplo, na audiência pública que nós tivemos no Senado Federal, da qual eu fui representar na Assembleia, não foi nenhum representante. Nenhum representante do Estado. Nem do governo do Estado e nem do governo municipal de São José dos Campos. Não compareceram. E também foi convidada a doutora Márcia Loureiro e também a juíza que deu a liminar, e também foi convidado o doutor Rodrigo Capês, que era o juiz assessor do presidente Ivan Sartori, que estava lá, né? Ninguém foi. Tribunal de Justiça não se manifestou. Eles não compareceram. Aqui na Assembleia, ao votar os requerimentos para que eles possam aqui comparecer, existe uma base governista que os impede de ser votado. Então, você percebe o seguinte, existe uma tática, quanto menos a gente falar nesse assunto, mais fácil é cair no esquecimento, né? E o que a gente não pode fazer, né? Nós não podemos deixar com que isso caia no esquecimento, porque um crime bárbaro como esse que aconteceu não pode passar, até para que as gerações futuras não olhem para esta geração agora e não nos culpe de omissão.
Já houve o tempo até para o distanciamento crítico, para o olhar. Eu queria que o senhor falasse um pouco dos relatos de pessoas envolvidas ou de juristas, de pessoas que acompanharam as cenas de agressão que ganharam holofotes, inclusive internacionalmente. Então, isso é muito bom você pautar, porque é o seguinte, o que nós estamos colecionando agora? Alguns artigos que acabam sendo publicados por pessoas que não têm absolutamente nenhuma conotação política, partidária, ideológica, né? Nada disso. Nenhum vínculo de interesse com o lugar, com o terreno ou com as pessoas ali envolvidas. Estão de fora, né? Sim. Estão de fora. Né? Então você pega aqui, por exemplo, o Dr. Arão Miranda da Silva. Ele é advogado, membro da 20ª turma do TED da OAB São Paulo, professor de Direito, especialista, mestre e cursando doutorado em Direito. Ele tem um artigo longo, não é o caso de fazer a leitura por completo, mas eu queria só pegar aqui dentro do artigo dele, uma coisa que diz o seguinte, por exemplo, e prosseguindo, o direito objetivo ao reger e tutelar o direito de propriedade o fez e com razão para resguardar a estrutura estatal e garantir o progresso da sociedade. Porém, esta regra não é máxima, é isolada de um contexto. Ou seja, o direito de propriedade que está previsto em Constituição, ele não pode ser tirado de lá cirurgicamente e ser aplicado doa quem doer. Não, ele tem que ser aplicado dentro de um contexto. Sim, né? Exatamente. E aí ele continua, né? De igual sorte que a propriedade configura garantia e direito fundamental, né? O direito social da moradia, né? Também é um direito a ser preservado e assim determinado pelo legislador constituinte. Né? Diz o seguinte, a propriedade deverá atender sua função social, e abre aspas, e não o inverso. Ou seja, que a propriedade imobiliária deve antes guardar sintonia com a sua função social e permitir o amplo exercício da moradia e do desenvolvimento humano. Todos esses direitos que também constam da Constituição foram deixados de lado. Deixados de lado. Então, o que acontece? Se a gente conseguisse subir e olhar a cidade de São José dos Campos, hoje a gente enxerga um grande terreno vazio, acumulando lixo, vazio, e um conjunto de pessoas que aqui moravam em condições totalmente subhumanas no entorno. Né? Quer dizer, espera só um pouquinho. Né? Que direito é esse que faz uma propriedade ficar ali isoladamente na mão de em um conjunto grande de pessoas em condições pessimamente humanas, sobrevivendo, quando elas estavam muito bem instaladas ali? Sim. Alguma coisa está errada. Agora nós temos um outro artigo, né, que esse é de um professor, ele, na verdade, ele é um arquiteto. E ele é chefe de política habitacional da ONU. Chefe de política habitacional da ONU. Né? E entre o artigo dele, ele escreve o seguinte, vou destacar um trecho aqui. Você não pode simplesmente botar o trator e desrespeitar os direitos adquiridos a partir do princípio da função social da residência. A ocupação do Pinheirinho começou em 2004. Isso significa que 5 anos já se passaram e muitas pessoas que estão ali, já estão estabelecidas. Sim. Pelo que tenho lido, está havendo uma violação clara do direito à habitação, que inclui o direito de não ser desalojado forçosamente. Está havendo uma violação drástica do princípio de habitação adequada. Né? E tem mais um detalhe. Né? Isso é palavra de um urbanista, de um arquiteto, ligado a onde? Vendo uma agressão grave ao direito à moradia. Quando se fala em propriedade privada, eu pergunto o seguinte, propriedade privada é só o terreno? E a geladeira que a pessoa comprou? O fogão que a pessoa comprou? A televisão que a pessoa comprou e que foi destruída pelo trator? Todos os bens móveis que estão ali dentro da casa. Não é propriedade privada? Pois é. Não é? Então, independentemente do valor dessa propriedade. Claro, até porque, se você for ver em termos de condições econômicas, a geladeira para aquele povo, para aquela família, ela custa muito mais do que o terreno para o proprietário. Sim. Não é? Então, e essas vítimas, só fazendo um parênteses, podem ser indenizadas, podem acionar o Estado e cobrar os seus direitos, ou seja, toda a casa, todos os bens que estavam dentro daquelas casas, embora o terreno não fosse deles, embora a casa construída talvez não pudesse ser avaliada enquanto benfeitoria, mas tudo que estivesse dentro dele pode ser alvo de ação contra o Estado? É por estimativa, né? Você pode fazer isso por estimativa e por testemunhos também, né? Porque, inclusive, nós temos vídeos que mostram a máquina destruindo a geladeira, né? Então, você tem imagens, você tem testemunhos, você tem relatos, né? E você tem a imprensa que noticiou. Então, acho que você tem um conjunto de peças que é possível.
Qual é a dificuldade agora? A dificuldade é fazer com que cada um possa acionar o seu direito através de um advogado. Por isso que eu contratei um advogado especialista em direitos humanos que está à disposição dessas famílias. E agora o que nós queremos é isso. É as famílias. Então, se você está nos assistindo, sobretudo se você é de São José dos Campos, e conhece uma família que está desalojada e que foi o caso que perdeu seus bens e puder identificar a nós, né, isso facilita. Porque, na minha opinião, uma das coisas que se fez de acabar com os abrigos é exatamente não deixá-los unidos para que as ações deles, visando resguardar seus direitos, fossem feitas. Então, na minha opinião... é uma desmobilização geral do grupo. Desmobilização, exatamente. Né? É uma Mas desintegração. Quando se fala que havia interesse político, porque é um ano de eleições, havia até, muito se falou na imprensa à época, uma certa higienização, ou seja, a área foi desalojada, foi desocupada de uma maneira até exemplar, para que outras áreas não viessem a ser ocupadas também, deputado. Eu acho que as reais motivações que fizeram com que acontecesse o que aconteceu vai gastar um pouco de tempo, né? Porque nós vamos ter ainda que cruzar muitas informações. Quais são os interesses políticos e econômicos dos proprietários, se havia algum tipo de relação com o Tribunal de Justiça, se tinha algum tipo de relação com a juíza, se tinha, que tipo de relação que tinha com a prefeitura. Então, isso agora, eu acho que é prematuro. Mas lá na frente, nós vamos conseguir enxergar quais eram os interesses que fizeram com que todas as forças se unissem para acontecer o que aconteceu. Porque para acontecer aquilo não é uma força só, né? Não é a força só da juíza. Né? Ali você tinha tudo. Você tinha Tribunal de Justiça, a Juíza de São José, a Prefeitura de São José, a Tropa de Choque, a Polícia Militar. Né? Quer dizer, então havia um conjunto ali de coisas que se uniram de uma operação que foi gestada, foi... Muito bem pensada. Ela foi pensada muito antes, parece no mês de outubro, meses antes dela acontecer. E mais, né? Ela foi feita de tal forma que se tivesse algum tipo de impedimento jurídico, como havia, sim, que era uma liminar tribunal... Federal, inclusive. Federal, né? Que fosse repelido. Né? Então você verifica o seguinte, né? Que foi uma coisa que uniu muitos interesses que não justifica aquele flagelo. Então, alguma coisa ou algumas coisas devem ter, mas agora ainda é cedo para afirmar. Eu vejo que os fatos vão aparecer. Por exemplo, eu estou com uma informação de que a Polícia Federal estava no local para fazer cumprir a ordem judicial contrária, né? E não conseguiram. Então, até diante do aparato da Polícia Militar, exatamente, 2.000 policiais ali, pelo menos. Exatamente. Mas essa informação eu não tinha, né? Quer dizer, chegou agora. Sim. Então, vai começando a chegar mais informações. O seu mandato está vigilante. O senhor está recebendo e recolhendo informações para cruzar esses dados e, inclusive, pode encaminhá-los, seja o Ministério Público, a Comissão de Direitos da Pessoa Humana nesta Casa de Leis. Pela comissão. E eu quero também aqui tirar o chapéu para o Dr. Jairo, que é o defensor público da cidade de São José dos Campos. Sim. Este homem, ele, assim, extraordinário, acho que nem ficou dormindo até menos horas para poder se debruçar em cima do caso. Isso com toda a precariedade da Defensoria Pública, que ainda é pequena, frente às necessidades paulistas. Bem lembrado, né? Com toda a dificuldade, uma pessoa totalmente disponível, despojada, trabalhando, livre de qualquer coisa de política, de qualquer tipo de Sim. interesse político, né? Então, doutor Jairo, quero aí agradecer e também agradecer ao pessoal do CONDEP. Né? O pessoal do CONDEP, o Ivan Seixas, o Renato Simões, né? Doutor Malheiros, que tem comparecido, o doutor Eduardo, que também é do Ministério Público. Então, pessoas que vão para a reunião buscando realmente apurar o que aconteceu, punir os culpados, devolver àquele povo, dentro do possível, o que eles perderam e fazer com que isso não ocorra no futuro. O seu mandato está vigilante, né, deputado? Muito vigilante. Voltaremos ao tema. Muito obrigado por sua entrevista. A TV Assembleia agradece a sua presença aqui. Muito obrigado e até a próxima, né, se Deus quiser. Esse é o deputado Marco Aurélio, do PT. Você ficou por dentro da política. Obrigado por sua audiência.